Olá, sejam todos bem-vindos. Este é mais um vídeo sobre matemática básica, no qual serão tratados os conceitos sobre frações, né? Então, basicamente, fração é um quociente indicado onde o dividendo é o numerador e o divisor é o denominador. Essa é a definição, né? Ela sempre expressa uma parte ou então consegue quantificar, uma parcela. Por exemplo, né, meio, né, ou 1 sobre 2, ou 0,5, é metade de um todo. Né? Então a gente está vendo aqui um círculo, a metade de um círculo. Né? 3 quartos, 3 partes de 4 partes. Então temos aqui 3 partes pintadas em azul e uma parte que não é, então representando 3 quartos desse círculo, ou 0,75. Né? 1 quarto, né, uma parte de 4 partes, né, do total que são 4 partes. Então aqui temos aqui apenas uma parte pintada, ou 0,25. Se a gente complementar o 3 quartos com 1 quarto, vão ficar 4 quartos, que seria 1 inteiro, que seria o 0,75 mais o 0,25. Aqui temos outro exemplo, o 1 oitavo. A gente agora tem 1 inteiro dividido em 8 partes. Né? 1 oitavo quer dizer uma parte desse total. Né? Então que é 0,125, né? Que é exatamente metade do 0,25, certo? E aqui 7 oitavos, né? 7 oitavos, se a gente for reparar aqui, né? São 7 partes, né? Dessas 8 partes que o 1 inteiro estava dividido, né? Sendo que apenas uma parte aqui, né? Que não está contemplada, né, para esses 7 oitavos. E esse valor aqui é 0,875. Ok? Então vocês podem conferir até pela calculadora e fazendo esses cálculos. Mas dá para a gente conseguir visualizar o que representa, né? A fração. O interessante dela que é muito mais fácil eu visualizar 7 oitavos, 7 partes de 8, do que 0,875. Então por isso que ela é muito usual, né? Inclusive quando a gente trata de medidas, né? Quando a gente fala do sistema inglês, né? Então quando a gente fica trabalhando com polegadas, pés, né? Então trabalha-se muito com meia polegada, né? Então se a gente for observar 3 quartos de polegada, 1 quarto de polegada, isso aí é bem comum. A fração é própria quando o numerador é menor que o denominador. Então, quando a parte de cima for menor que a parte de baixo, a gente chama de fração própria. Agora, quando a gente tiver o contrário, a gente chama de fração imprópria. Então, quando eu tiver, por exemplo, 28 sobre 5, né, eu tenho uma fração imprópria. E eu devo transformá-la em uma fração própria, quando eu quiser fazer um resultado final de uma expressão. Né, exatamente para poder visualizar melhor, né, quanto representa aquela quantidade. Como eu posso fazer isso? Né? Então, eu pego o maior número perto de 28, que é divisível por 5. Então, eu sei que é 25. Né? Então, 25 é o número mais perto de 28, né, abaixo dele, que é divisível por 5. Então, 25 mais 3, né? Então, seria 28, então 25 mais 3 sobre 5. Agora eu posso separar 25 sobre 5 mais 3 sobre 5. Isso aqui é perfeitamente possível, né? Exatamente porque, na verdade, aqui o que a gente teria é o 28 sobre 5. Então agora eu tenho uma parcela que é o 25 sobre 5, né? Então é 25 dividido por 5, mais a outra parcela do 28, que é o 3 sobre 5. Então, o 25 sobre 5 dá 5. E a outra parcela é 3 quintos. Certo? Se a gente fizesse aqui a divisão de 28 por 5, a gente conseguiria visualizar que o resto é 3. Né? Que é exatamente essa parte, né, da parte superior. Tá? Então, o que a gente pode visualizar aqui, né, como resultado final, o que representa 28 sobre 5 é que são 5 partes inteiras, então 5 inteiros, tá? E 3 quintos de um outro inteiro, né? Então é mais do que 5, né? Por exemplo,
se a gente fosse falar sobre pizzas, né? Que lembrou muito aquelas divisões todas ali, né? Então seriam 5 pizzas inteiras e 3/5 de uma pizza, né? Então uma pizza dividida em 5, eu pegaria mais 3 pedaços, ok? Então seria mais dessa forma, uma expressão dessa forma, né? Então, qual é a forma rápida de a gente fazer essa contalhada toda aqui, né? O que a gente pode fazer para melhorar e facilitar, né? Como é que eu transformo de forma rápida? Façam lá então 28 dividido por 5. Pode fazer na calculadora. Isso aqui vai dar 5, uns quebradinhos aqui. Ok? Então, resumindo, o que a gente vai fazer? Né? Esse 5 aqui, ó, é os 5 inteiros. Esse 5 aqui, ó, é o divisor que permanece. E esse valorzinho aqui, ó, que deu, né? Então, elimina os 5, a parte inteira, você faz 0, o que restou aqui, e multiplica por 5, obviamente vai dar o 3, que é o resto. Seria a parte que vai em cima, certo? Para que vocês possam entender, é dessa forma. Então, quando a gente quer transformar utilizando a calculadora, né, a gente faz dessa forma. Aqui, o próximo exemplo, 10 sobre 7. Né? 10 sobre 7 é igual a 1 e 3 sétimos. Ah, como é que você sabe disso, professor? Né? Então, se você dividir lá, utilizando a calculadora, vou sempre abordar aqui, utilizando a calculadora para facilitar os processos aí, né, de quem está realizando, né, as contas de forma mais prática. Então, temos aqui 10 dividido por 7. Isso aqui vai dar 1, uns quebrados. Então esse 1 é a parte inteira. Esse 7 aqui, ele continua como divisor. E eu pego esse resto aqui, ó, então 0, esses quebrados que resultaram, multiplico por 7 e isso aqui me dará o 3, que vai na parte superior. E agora, o inverso também é verdade, professor? Né? Como é que eu faço para transformar o inverso? Né? Então aqui tem um exemplo bem importante, né? Porque aqui tem um exemplo de um número negativo. Quando a gente está falando aqui de um número que é expresso, né, com um número inteiro mais uma parcela em fração, tudo isso é um número só, tá? 1 e 1/4. Né? A gente está falando, inclusive, junto, né? É menos 1 e 1/4, tá? Então, esse número negativo é de tudo, tá? Então, se aqui ele é negativo, no resultado ele será negativo. E como é que eu faço aqui para retornar ele a uma expressão, a uma fração dessa forma aqui? Porque com esse formato inicial, eu não consigo trabalhar muito, né? Então, a ideia aqui é que a gente faça esse retorno para depois fazer os cálculos, calcular a expressão numérica e daí então, ao final da conta, retornar, se for necessário, para um valor, né, com esse formato, né? Como é que eu faço para retornar? Basicamente eu vou fazer o 4 vezes o 1, vai dar 4, mais o 1 de cima, 5, certo? Então vai ficar menos 5 sobre 4. E a gente pode fazer isso de outras formas, por exemplo, 7 vezes 1, 7 mais 3
10. 10 sobre 7. Tá vendo que a parte de baixo permanece a mesma. Nessa última aqui também, né? Exemplificando. 5 vezes 5, 25, mais 3, 28. 28 sobre os 5 que estava ali embaixo. Um outro ponto importante aqui é quando a gente multiplica ou divide os termos de uma fração por um número diferente de zero, né? Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, a gente vai obter, se a gente dividir pelo mesmo número, a gente vai obter uma fração equivalente à inicial. Então, primeiro exemplo, 1 meio, que eu quero multiplicar em cima e embaixo por 2. Né? Então, vamos multiplicar aqui 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Né? Se a gente dividir 1 por 2, dá 0,5. 2 por 4 também dará 0,5. Então, continua o mesmo valor. Da mesma forma, se eu pegar o 3 quartos e multiplicar por 5 em cima e embaixo. Estou vendo que a gente está multiplicando sempre pelo mesmo valor na parte superior e na parte inferior. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. Certo? Os dois valores aqui, o 3 quartos quanto o 15 sobre 20 avos, vão dar exatamente 0,75. Se a gente pegar aqui então, ó, aqui já pensando na parte de simplificação e redução do tamanho da nossa fração. Eu tenho aqui 20 sobre 30 avos, então eu posso pegar o 20 e o 30 e dividir em cima por 10 e embaixo por 10 também. E obter uma fração equivalente que será 2 sobre 3, ok? Que é 0,66. Então, da mesma forma, tanto a primeira quanto a última também vão obter os mesmos valores de 0,66. Menos 4 oitavos, né, eu posso reduzir essa fração. Né? Tá vendo que aqui a fração é negativa, né? Então ela vai permanecer negativa. Eu estou dividindo em cima e embaixo pelo valor que é 4 nesse caso. Estou simplificando a fração. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. A fração era negativa, permanece negativa. Ok? Então apenas aqui eu estou trabalhando só a questão de valores, de majoração dos valores ou redução dos valores da fração. A questão da soma de frações. Para a gente realizar a soma de frações, reduz-se ao menor denominador comum, né? Então fazendo MMC, então para isso que a gente abordou no outro vídeo sobre esse tema, e soma-se algebricamente os numeradores. Então aqui tem um exemplo que é 1 meio mais 1 terço. Né? Então eu tenho essa soma para realizar. Se eu calcular o MMC entre 2 e 3, será 6. Certo? Então é 6. 6 dividido por 2. Agora tem que fazer todo o processo. 6 dividido por 2. 3. 3 vezes 1. 3. 6 dividido por 3. 2. 2 vezes 1. 2. Então, coloca 2. Então é 6 embaixo, né? Porque é 6 e 6. Então eu estou fazendo a soma da fração. E 3 mais 2, 5. Então, 5 sextos. Ok? Da mesma forma, 1 meio mais 5 sextos menos 2 terços. Né? Então, estou fazendo aqui a soma e subtração já junto. O que a gente tem que fazer? MMC novamente. Qual é a MMC entre 2, 6 e 3? Novamente é 6. Então, colocou 6 embaixo de todos aqui. Ou poderia ser apenas um traço, como tá feito aqui, né? No passo seguinte. Então, ficaria 6 dividido por 2. 3. 3 vezes 1. 3, né? Então, posta lá o 3. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 5, 5. Como tem um mais aqui, aqui vai mais também. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Aqui é negativo, portanto, aqui negativo. Então, embaixo, já agora estão todos comuns, então fica 6. Aí em cima fica 3 mais 5 menos 4.
3 mais 5, 8 menos 4, 4. 4 sobre 6. Posso simplificar. O que foi feito aqui, dividiu em cima e embaixo por 2. Então fica 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 2 terços o resultado final. Agora, último exemplo. 1 sobre 12 menos 3 quartos mais 4 terços menos 2. Como a gente trabalha aqui? Basicamente, né, quando a gente tem um número inteiro, o que tem embaixo do número 2 aqui é o 1. Vamos fazer o MMC desse caso aqui, 12, 4, 3 e 1. Isso fica de tarefinha para vocês. Mas o MMC será 12. Então eu tenho que fazer passo a passo. 12 dividido por 12. 1. 1 vezes 1. 1. Está aqui. 12 dividido por 4. 3. 3 vezes 3. 9. Está aqui. O valor aqui, a fração é negativa, portanto, aqui também fica negativo. 12 dividido por 3. 4. 4 vezes 4. 16. Aqui a fração era positiva, portanto o sinal aqui é positivo. 12 dividido por 1. 12. 12 vezes 2. 24. Negativo, portanto aqui também é negativo. Já está todo mundo sob o mesmo denominador, então agora é só somar e subtrair os valores, né? Então a gente vai ter a parte positiva 1 e 16, então daria 17. 17 menos 9 ficaria 8, né? Então 8 menos 24 daria menos 16. Então menos 16 sobre 12. Podemos simplificar isso aqui, dividido em cima e embaixo por 4. Então 16 dividido por 4 dá 4 e 12 dividido por 4 dá 3. 4 terços. Essa fração aqui é imprópria. Se ela é imprópria, então eu vou dividir o 4 por 3, vai dar 1,3 e assim vai. Então é 1 inteiro, né? E se eu multiplicar o 0,33333, né, que é o que sobrou, por 3, vai dar 1. Daí vai ficar 1 sobre 3. O sinal é negativo porque essa fração era negativa. Então é menos 1 inteiro e 1 terço. Multiplicação de frações. Então, multiplicam-se os numeradores entre si. Da mesma maneira se faz com os denominadores. Aqui é uma parte bem fácil, né? Então, basicamente multiplica o de cima, multiplica reto, né? Que o pessoal fala. Então, o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Né? E as regras do sinal continuam obedecendo da mesma forma. Então, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 5, 10. 3 sobre 10. Aqui, menos 1 quarto vezes 1 meio. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. Menos vezes mais, menos. Menos 1 oitavo. Então, 1 vezes 2, 2. 3 vezes 5, 15. Menos vezes menos, mais. Aqui, a gente tem que considerar como se fosse 3 sobre 1. Para a gente poder compreender como é que funciona. Então, fica 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. Né? Então, seria 6 aqui. E embaixo, 1 vezes 4, 4. 4 vezes 7, 28. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Menos 6 sobre 28. Então, se eu dividir em cima e embaixo por 2, né? 6 dividido por 2, 3. 28 dividido por 2, 14. Menos 3 sobre 14. Tá certinho. E por último, né? Então, 2 inteiros e 3 quartos vezes 3 e 1 quinto. Né? Como é que eu vou fazer essa conta? Aqui a gente vê que fica difícil fazer a conta quando ela já está transformada, já está, né, expressa de uma forma com inteiros. Né?
Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro voltar ela para uma fração comum e depois recalcular. Então vai ficar aqui 4 vezes 2, 8, né? 8 mais 3, 11. 11 sobre 4, tá? E 3 vezes 5, 15. 15 mais 1, 16. 16 sobre 5. Agora é só multiplicar em cima e embaixo, né? Aí ficaria 11 vezes 16, né? E 4 vezes 5. O que foi feito aqui nesse, já para simplificar antecipadamente, né? A gente sabe que o 16 ele é múltiplo de 4, né? Então eu posso simplificar aqui, dividir por 4 a parte de baixo e dividir por 4 a parte de cima. Vai sobrar 4 aqui no lugar de 16. Então 16 dividido por 4 dá 4 e 4 dividido por 4 dá 1. Então o que eu posso fazer? 11 vezes 4, 44. 1 vezes 5, 5. Então fica 44 dividido por 5, né? Aqui novamente eu faço a simplificação, né? Faço todo o trabalho para tornar ela uma fração própria. Como é que a gente vai fazer? 44 dividido por 5, isso vai dar 8 e uns quebrados. 8, alguma coisa. Certo? E isso vai me resultar então, né? Então, esse 8 é a parte inteira. O 5 permanece sendo a parte divisora aqui, né? E para determinar o 4, eu pego o que restou aqui, 0, alguma coisa, vezes 5, e isso eu vou obter o 4. Então vai ficar 8 inteiros e 4 quintos. Divisão de frações. Então, para dividir, para calcular aqui a divisão de frações, né, multiplique-se a fração dividenda pelo inverso da fração divisora. O que significa isso? Então, por exemplo, 1 sobre 2 dividido por 1 sobre 3. O que eu vou fazer? Eu vou manter a primeira, 1 sobre 2, e multiplicar pelo inverso da segunda. Era 1 sobre 3, eu fiz 3 sobre 1. Então, fica 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. Né? O que vai resultar em 1 e 1 meio. Novamente aqui eu tenho menos 2 terços dividido por 1 meio. Então mantém a primeira, menos 2 terços, e multiplica pelo inverso da segunda. Então 2 sobre 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Menos vezes mais, menos. E isso vai resultar em menos 1 sobre 1 terço. Aqui novamente a gente consegue visualizar o que? 1 sobre 2 dividido por 3. Então, quando a gente tem um número inteiro, significa que ele está dividido por 1. Então, vai ficar 1 sobre 2, que multiplica o inverso da segunda, vai ser 1 sobre 3. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. Então, aqui, tenho agora a parte inteira em cima. Seria 5 sobre 1, né? Mesma lógica. 5 sobre 1 dividido por 2 terços. Então, mantém a primeira, 5 sobre 1, vezes o inverso da segunda, 3 sobre 2. Portanto, 5 vezes 3, 15. 1 vezes 2, 2. E isso vai me resultar em 7 e 1 meio. Aqui temos, então, outra continha, né? Que é 4 inteiros e 1 terço dividido por menos 2 e 1 quarto. Então isso aqui vai ser basicamente 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. 13 sobre 3, né? E 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Menos, né? 9 sobre 4. Né? Então sempre multiplicando pelo inteiro e somando com a parte superior. Então fica 13 sobre 3 dividido por menos 9 sobre 4. Então mantém a primeira, 13 sobre 3, e multiplica pelo inverso da segunda, menos 4 sobre 9. Né? Só troca os valores de cima para o de baixo.
certo? 13 vezes 4, 52, 3 vezes 9, 27, e isso vai resultar em menos 1, 25 sobre 27 avos. Um ponto importante a gente abordar aqui é a questão da comparação de frações, né? Então, para comparar frações, a gente deve reduzir ao mesmo denominador. Então, basicamente, fazer o MMC, fazer aquele processo que a gente faz para soma e subtração, né? E comparar os numeradores, né? Qual tiver o numerador maior será a maior fração. Então, se a gente tiver 6 sétimos e comparar com 2 terços, eu tenho que tirar o MMC entre 7 e 3, que vai ser 21. Dividido por 7, 3. 3 vezes 6, 18. 21 dividido por 3, 7. Vezes 2, 14. O que a gente tem que fazer agora? Comparar os numeradores, ou seja, a parte de cima. 18 é maior que 14, então, portanto, 18 sobre 21 é maior que 14. Então, aqui, ó, seguindo as instruções, aqui, se eu fizer com a boquinha aberta para o lado de cá, né, o A vai ser o maior que o B. Então, o que eu quero é exatamente 18 sobre 21 é maior que o 14 sobre 21, ou seja, o 6 sobre 7 é maior que o 2 sobre 3. Por vezes a gente não consegue visualizar logo de cara qual é a fração maior, por isso que a gente pode utilizar desse artifício para determinar, ok? E aqui ficam alguns exercícios para prática, né? Então, e conseguir, né, desenvolver bem os conteúdos. Eu vou ficando por aqui, né? Estou à disposição para eventuais dúvidas. Até a próxima. Muito obrigado.